Oiê, eu sou a Rafa de Oxum e esse é o podcast Minas do Axé. A nossa convidada de hoje é a Leilane de Ogum e o nosso tema é a violência de gênero nos terreiros de Umbanda. Esse tema que nos dias de hoje se faz super necessário ser colocado em pauta. Ser mulher em um mundo dos homens é ter sempre um alvo nas costas, mas isso não quer dizer que nós não possamos combater com amor e informação as violências que nos acometem. Você sabe o que é assédio? Você já sofreu assédio em um terreiro, igreja ou espaço religioso? Bora debater esse assunto e manter nossas mulheres informadas e seguras. Então, Leilane, seja muito bem-vinda ao podcast Minas do Axé. Fico muito feliz que finalmente a gente conseguiu falar sobre essa pauta que é super urgente e super importante aqui. A gente estava bem ansiosa para falar sobre esse assunto e queria que você se apresentasse pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Oi, Rafa, eu agradeço, né? Falo o teu nome, mas eu sei que sempre por trás de um trabalho desse tamanho tem muitas mais pessoas, né? Que esse agradecimento se estenda a todo mundo que compartilha aí essa árdua tarefa de fazer um movimento muito bacana de fazer o Minas do Axé, e eu fico muito honrada pelo convite, né? Falar da gente sempre é engraçado, né? Mas eu me chamo Leilane Braga, eu sou advogada, mas eu prefiro ser Leilane de Ogum. Eu digo que a minha melhor qualificação é ser filha da Umbanda, é ser filha do Tum, né? Eu milito e advogo há 10 anos e sou umbandista, filha do terreiro do Umbanda das Matas de Morretes há 3 anos, né? Quem eu já aproveito e estendo aqui meu agradecimento, né? As minhas antecessoras, as minhas mães de santo, a mãe Vivi e a mãe Emily, a qual me honra em poder levar essa bandeira, né? Em nome do Tum também. E eu já deixo aqui todos esses meus agradecimentos. Enquanto advogada, eu faço essa militância também na vara de família, como eu comentava anteriormente. A minha militância principal ela é na vara de família, mas obviamente por você ter essa militância feminista, por eu estar envolvida nos movimentos feministas daqui de Paranaguá, que é onde eu resido atualmente, acaba chegando muito até mim essas pautas e essas necessidades da violência sofrida pelas mulheres, né? Essa violência de gênero, né? Que a gente precisa ter esse amparo e essa comunicação. Eu gosto também de dizer, Rafa, que a nossa principal bandeira ela é a informação, que a gente precisa, e a nossa principal voz e luta é a informação. Por isso é muito importante e muito interessante esse movimento da Minas de Axé, para que a gente consiga levar e ampliar para mais pessoas essas informações, né? Eu gostaria também de agradecer todos os nossos antecessores, né? O nosso querido pai Caetano de Oxóssi, meu querido vô de santo, meu antecessor, a todo mundo que nos antecede, né? Ao pai Maneco, a mãe Lucília, que faz uma luta feminista muito bonita enquanto mãe de santo, e essas mulheres que empoderam e que geram força, eu não posso esquecê-las, né? Não posso esquecer de nenhuma mulher que me antecedeu até aqui, né? Obviamente que a gente é muito deturpado quando a gente fala de feminismo. Eu gosto de dizer muito sobre isso. A gente combate o masculino tóxico. A nossa discussão aqui é essa masculinidade tóxica. Eu sou filha de um pai muito forte, de um marido muito apoiador, e sou mãe de 2 meninos, um que eu carrego na barriga e um pequenininho que tá aqui me rondando. E enquanto mãe e filha e esposa, eu digo que a minha luta ela não é contra o masculino. A minha luta ela é contra o masculino tóxico, e a gente precisa descobrir aonde acha o nosso equilíbrio. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço, né, pela tua colaboração, pela tua boa vontade de estar aqui sempre contribuindo para a luta, né, por ser essa pessoa aí que está sempre disposta a combater o bom combate, que a gente sabe que não é fácil, né, principalmente quando a gente fala de um tema tão espinhoso quanto esse, né. E aí, aproveitando para a gente já dar início ao assunto, né, já que a gente, a tua luta já fala muito sobre quem você é. Então, vamos começar ali do beabá, porque às vezes a gente tá em uma situação de risco
E a gente não compreende que a gente tá numa situação de risco, né? É assim quando a gente tá num relacionamento abusivo, é assim quando a gente tá com pessoas que são tóxicas à nossa saúde mental. É muito difícil a gente reconhecer o que é um assédio, o que é uma violência de gênero. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente primeiro entender o que é isso que a gente sofre e às vezes não sabe reconhecer. É importante esse levante do que seria essa violência, né? De que forma essa mulher não se enxerga dentro dessa violência, seja essa violência de gênero num relacionamento abusivo, ou seja, nesse nosso tema tão espinhoso aqui, que é falar sobre, né, como você usa esse termo e é muito bem usado, né, um termo tão difícil de a gente falar sobre essa violência de gênero dentro de um terreiro de Umbanda, né? A gente precisa de muita informação para que a prevenção dessa violência, ela vai existir através da informação. Porque se o maior número de mulheres entender o que seria essa violência, com certeza ela vai poder identificar o momento que ela sofre essa violência de gênero, né? Nós falamos de uma religião, a Umbanda, que tem um histórico, uma religião histórica que sofre um preconceito muito grande e faz há muitos anos essa luta tão bonita para ser reconhecida enquanto religião, para ser respeitada enquanto religião. E a gente sabe que mesmo diante dessa luta tão combatida por todos os nossos antecessores, né? A gente tem como uma declaração, declarada uma religião, uma declaração da Umbanda de mais de 100 anos, mas mesmo assim hoje a gente fala de uma religião que as pessoas, por desconhecerem ela, por não saberem o que a Umbanda faz, torcem o nariz, né? É muito característico quando alguém pergunta para mim sobre a minha religião e eu falo que eu sou umbandista, ou elas se olham com um olhar de julgamento, né? Ou com um olhar de susto ou de medo, sem entender o que é aquilo, né? E eu gosto de dizer também o quanto a religião vira uma bandeira e um crachá. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu escutei isso dentro de um escritório de advocacia, né? Que as pessoas são validadas ou chanceladas por Deus, assim, no sentido de que eu sou evangélico, você pode confiar na minha palavra, ou coisas nesse sentido. A gente deturpa essa religião e a gente precisa fazer esse levante dessa informação. Obviamente que o nosso intuito hoje não é falar sobre o que é Umbanda, e eu também nem sei se eu tenho essa credibilidade de falar sobre isso, mas a gente precisa lembrar o que a Umbanda faz, né? A gente precisa lembrar que o que a nossa religião não é. O que a nossa religião ela é muito ampla e a gente ficaria muitas horas falando sobre o que a nossa religião é. A nossa religião não envolve nenhum tipo de sacrifício, a nossa religião não envolve nenhum tipo de sangue, a nossa religião não envolve nenhum tipo de pagamento pelo trabalho mediúnico e a nossa religião não envolve nenhum tipo de amarração de amor. Então, esses fundamentos me dão base para me falar sobre esse problema que essas mulheres sofrem quando elas são abusadas, quando elas são assediadas ou quando elas sofrem algum tipo de trauma, né? Porque a gente sabe que não foi nenhuma nem duas vezes que a gente escuta falar sobre traumas sexuais ou traumas que essas mulheres sofreram dentro de um terreiro de Umbanda, seja através de uma violação sexual mediante fraude, que é o crime bem bonitinho, né? O artigo 215 do Código Penal, que é o crime de violação sexual mediante fraude, que é o quê? É uma conjunção carnal, um ato sexual mediante uma fraude, ou qualquer meio que impeça ou dificulte essa escolha ou essa livre manifestação da vontade. A gente fala de um temor reverencial, Rafa, de um temor que essa vítima, ela sofre por esse pseudo, né? Porque eu não consigo chamar essa pessoa de pai de santo, né? Ela sofre por esse pai de santo. É triste de falar sobre isso, é muito triste, mas com certeza todas nós já ouviu falar em alguma irmã que vem contar um relato de que frequentava uma casa, esse pai de santo vinculou qualquer tipo de atendimento ou qualquer tipo de socorro a uma conjunção carnal, seja com ele ou seja, pior ainda, né, com alguma entidade qual ele serve. Então, falar sobre violência sexual e falar sobre essa conjunção carnal, essa violência mediante fraude, a gente está lembrando de que existe sempre o agressor, né? Sempre esse violador, que ele exerce um papel de hierarquia, de superioridade a essa mulher, por exemplo, né? Que vai sofrer essa violência. E quando a gente fala dessa violência,
que sim, é uma violência, a violência mais grave de todas, com certeza, mas a gente não pode deixar de falar de outros tipos de violência que essas mulheres sofrem, né? Que eu costumo dizer que essa violência talvez ela seja a mais fácil de você constatar depois que ela ocorreu, né? Porque no meio, quando você tá nesse momento, existe muita vergonha, né? Então, quando você tá passando por esse momento, talvez você esteja tão ludibriada por aquilo, você sofrendo por esse temor reverencial, você sofrendo por aquele movimento, independente do que você foi tentar alcançar dentro desse terreiro, você tá tão envolvida que você se ver vítima é muito difícil. Mas, obviamente, que talvez a conjunção carnal, o sexo em si, ele nos traga uma ferida física maior e isso faz com que essa mulher se enxergue vítima. Mas eu gosto e preciso falar de outros comportamentos que são criminosos. O assédio, né? Esse assédio sexual. E existe também uma violência simbólica, Rafa, que acho que a violência que a gente tem maior dificuldade de combater, né? Essa violência simbólica de um constrangimento, de uma importunação, de um comportamento, de um pensamento, de uma piada, de um comentário que diminui a mulher só por ser mulher ou enquanto mulher, né? A gente tem uma religião tão de uma massa feminista, né? De tantas mulheres. Você faz esse estudo e fez essa pesquisa e descobriu, né? Eu não tinha esse dado, né? Esse dado é da Rafa, né? Desse movimento que eles fazem nessa pesquisa, que nós somos 80%, né? Das frequentadoras ou das praticantes umbandistas, nós mulheres somos 80%. Então, nós estamos falando de uma margem ou de um número de pessoas muito grandes que estão sujeitas a passar por isso. Por isso, dessa necessidade, né? Eu que preciso dizer isso, que violação sexual mediante fraude é um crime previsto no Código Penal, que gera uma prisão, né, de 2 a 5 anos, e que, obviamente, se ela tiver alguma vantagem econômica vinculada, ela também gera uma multa. Então, assim, a gente precisa ter conhecimento sobre essas informações para que você se veja enquanto mulher vítima disso. Eu gosto dessa discussão sobre ser vítima. Eu falo muito sobre isso quando eu falo de violência de gênero, quando essa mulher é vítima de uma violência doméstica, né, que precisa ser amparada pela Lei Maria da Penha. Que nossa sociedade, ela não enxerga a mulher enquanto vítima. Se qualquer pessoa é vítima de um assalto, de qualquer coisa, ela vai ser a vítima. Quando a mulher é vítima de violência doméstica, a nossa sociedade, ela dá a ela essa carga ou esse cunho de que ela é responsável por aquilo, de que ou por causa da roupa que vestia, ou porque teve algum comportamento que gerou aquilo. Então, assim, a gente precisa devolver a essa mulher esse local de vítima e falar sobre esse assunto para que ela se enxergue nesse local de vítima. Perfeito, Leilane. Então, fazendo aí um apanhado das coisas, né? É importante que a gente perceba que não existe só um tipo de violência, né? Isso é muito importante mesmo, porque a gente às vezes... quantas vezes a gente escuta por aí, né? Quando existe um ato sexual, né? Um abuso sexual, de só validar quando acontece essa situação, né? E, na verdade, o assédio, ele é muito mais do que o ato do estupro, né? Ele é a palavra, ele é a brincadeira, ele é tudo aquilo que te importuna de forma a te deixar desconfortável, né? Tudo aquilo que você não aceita pro teu corpo. Eu gosto muito da frase da puta peita, que pra mim é sensacional e resume muito pra mim o que é essa violência de gênero e o que é assédio. Depois do não, é tudo assédio, né? Então a gente precisa compreender a complexidade disso dentro dos terreiros. E isso é muito difícil, porque a gente entra aí um pouquinho para esse assédio de hierárquico, né? Porque quando a gente tem hierarquias, por exemplo, com relação às outras pessoas, né? É muito complicado você definir o que é assédio ali, né? Porque a pessoa exerce uma função de poder com relação a você, né? E aí a gente entra também, por exemplo, nesses casos que a gente tá tendo aí de abuso por parte de sacerdotes, né? Mas isso é o que a gente vê, Leilane. Isso é o que o que a mídia pega. E como o terreiro, a gente sempre conversa aí por fora, né? Mas o terreiro, ele é uma microesfera,
né, da nossa sociedade. E ele vai repetir esses comportamentos, né, da sociedade. Não tem como a gente pegar uma pessoa de cada canto e não ter esses padrões patriarcais, né, machistas e misóginos. Então vai acontecer. E isso não acontece só na Umbanda, né, também. Isso é importante a gente colocar, que a religião ela é utilizada às vezes para fazer o mal dessa forma em qualquer religião. Né? Onde existe o sacerdócio ali, muitas vezes a gente encontra. E no terreiro de Umbanda não seria diferente, né? Então, é importante a gente colocar isso, porque isso também faz parte da nossa identidade enquanto combate, né? Não é só no terreiro de Umbanda que acontece, isso é importante a gente frisar. E aí, Leiane, entrando daí nessa questão do que a gente não tem divulgado, esse assédio, ele não acontece só com relação ao Pai de Santo, né? Então é importante também a gente falar sobre isso, por exemplo, sobre assédio no passe, né? Sobre, pera lá, você vai pôr a mão aonde aí, né? Ou na consulta mesmo, quando muitas vezes a gente tem médiums mulheres dando consulta e às vezes o consulente ultrapassa o limite, né? Será que nós temos cambones que estão atentos a isso? Será que eles compreendem que existe um limite ali que o consulente não pode ultrapassar? Ou ao contrário, né? Da própria, entre aspas, aí, entidade, né? Que muitas vezes esse é o pseudônimo que se usa dentro dos terreiros para justificar, né? Quantas vezes a gente já ouviu por aí falando sobre desobstruir chakras com relações sexuais com Exus de Pai de Santo, não é mesmo? Isso é o que a gente mais escuta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas microagressões que a gente tem que tomar cuidado dentro da gira, sobre quem encosta em quem, como é que a gente pode combater isso dentro dos terreiros? É muito importante a gente lembrar que a gente está falando isso dentro de uma casa de axé, que isso talvez seja o nosso universo, né? O nosso micro-universo, mas é óbvio que isso não acontece apenas nas casas de Umbanda, né? A gente tem muita informação que isso acontece em todas as religiões, mas talvez a gente não tenha essa credibilidade de falar de qualquer outra religião, porque seja religiões que a gente não convive, não exerce, não pratica, né? Obviamente que essa informação ela não vale apenas para um terreiro de Umbanda, né? Essa informação que a gente faz esse levante, que as nossas lutas serão atingidas e a gente vai ter um movimento de informação, a mudança pela informação, independente de qual esfera a gente está falando, essa mulher ela pode sofrer qualquer tipo de violência, ou qualquer tipo de fraude, ou qualquer tipo de importunação sexual, né? Você lembrou, foi um crime muito falado e é um crime hoje codificado, a importunação sexual, né? Foi o movimento dos carnavais, o do não é não, né? E tudo depois do não é uma importunação e é um crime. Então, assim, essa voz dessa mulher, essa fala dessa mulher, esse respeito àquilo que essa mulher fala, a gente, enquanto mulher, vive uma sociedade do patriarcado e a gente vive essa sociedade que está se reconhecendo novamente nessa força feminina, que faz todo esse movimento do sagrado feminino e do estudo do sagrado feminino e que a gente precisa ter esse levante desta informação, né? Então, assim, é muito importante falar também do crime de importunação sexual, em que pese eu não tinha listado ele aqui anteriormente e você muito bem lembrou sobre o Não é Não, né? É um movimento feminista que gerou ele muito bacana, que eu sou muito feliz em acreditar, porque eu sou muito questionada sobre qual que é a utilidade do movimento feminista, né? Eu digo que só o fato deles existir e falar, ele já é útil para mim, né? Agora, quando ele consegue gerar leis como a importunação sexual, isso me enche de orgulho mesmo eu não participando disso diretamente, né? Acho que quando uma mulher se empodera, ela empodera todas as mulheres ao seu redor, né? E quando uma mulher tem fala, todas as mulheres ao seu redor têm fala. Então a gente precisa exercer o movimento da fala, né? Isso é muito importante para todas nós. E também, Rafa, antes de entrar sobre essas outras violências que essas mulheres exercem, como você falou sobre elas não serem divulgadas, sobre a gente tem acesso a muito pouco ou a quase nada dos crimes e das violências que essas mulheres sofrem. Por quê? Em razão da vergonha.
A gente precisa ter uma rede de apoio para a mulher que sofre uma violência dentro de um terreiro, para uma mulher que sofre uma violência doméstica dentro da sua casa, para uma mulher que sofre uma violência dentro do seu trabalho, para uma mulher que sofre um assédio sexual dentro do trabalho, dentro de um coletivo, né? A importunação sexual, ela se deu em razão dos crimes dentro do coletivo, aqueles crimes, né, que a gente fica enojada, né, que a gente tem asco daquele movimento, mas justamente isso é uma importunação sexual, né, uma ejaculação ou qualquer tipo de manuseio do órgão sexual na presença de uma mulher, essa foi que gerou o crime de importunação sexual. Então, quando uma mulher sofre qualquer tipo de crime, ela precisa ter uma rede de apoio para que ela possa ter coragem de falar sobre esse assunto, né, para que ela possa se empoderar dessa voz e falar sobre esse assunto, para que ela possa entender que isso é um crime e que nessa posição ela é a vítima. E enquanto vítima, ela precisa ser amparada pelo Estado, pela polícia, pela família, pelo judiciário, né? E por essa rede que eu sou muito feliz em ver que o feminismo acolhe, para essa rede que ele realmente acolhe, né? Eu tenho muitos relatos de violências sexuais de pessoas que demoram 20 anos para conseguir falar sobre ele. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela chancela essa mulher como a culpada, ou como ela deturpa esse lugar da vítima. E a gente precisa resgatar esse lugar de vítima. Vítima é quem sofreu o abuso. Vítima é quem foi constrangida por ele, né? Então a gente precisa desse resgate urgente desse local de vítima dessa mulher, né? Porque é muito fácil você ouvir, mas olha a roupa que ela vestia. Eu já escutei de outras mulheres, Rafa, dentro do escritório. Ah, mas ele me agrediu, é porque eu dei causa, é porque eu fui culpada, é porque eu não obedeci, ou porque eu não cheguei em casa no horário, ou porque eu fiz qualquer comportamento que desagradasse. Você sabe, Leilane, que isso também é uma coisa que eu me deixa muito preocupado, porque não é só o fato da sociedade reconhecer a gente como vítima, mas da gente se entender como vítima, né? Porque essa fala que você me conta é uma fala comum, e ela não vem só de quem tá olhando, ela vem da gente também. É uma fala que a gente tem a dificuldade de se entender mesmo enquanto vítima pra gente. Quantas vezes eu vi mulheres falando, ai, mas eu provoquei. Mas eu não... A culpa é minha, né? E é difícil a gente se encontrar enquanto vítima também. Às vezes a sociedade, sim, é a maior parcela, mas a gente também tem essa dificuldade de se compreender enquanto vítima e de perceber que a culpa não era nossa. Quantas vezes, quantas mulheres que foram vítimas de abuso chegaram pra mim e falaram, ai, não, mas é porque eu fico implicando também, eu fico fazendo isso, eu fico fazendo aquilo, a minha roupa ele pediu, né? Poxa, por que eu não fiquei quieta, né? Então, isso também é uma pauta que a gente precisa entender, né? O corpo é nosso, a regra é nossa, a gente tem que se entender enquanto vítima pra gente, até pra gente não se culpar de forma eterna por algo que não tava nas nossas mãos, né? E essa culpa, eu digo, nasce uma mulher, nasce uma culpa, né? Então a gente nasce mulher, a gente já nasce culpada, né? Eu escuto muito isso quando tem algum tipo de crime, porque a gente não reconhece as violências que as mulheres sofrem, né? Os crimes que as mulheres sofrem, né? E o crime a violência patrimonial é acho que a proporção do crime que a mulher é mais vítima. Inclusive, existe uma estatística sobre isso, que as mulheres são mais vítimas de violência patrimonial até do que uma violência física. E essas mulheres falam, mas é culpa minha de alguma forma, porque eu fui boba, né? Eu caí. Aí eu gosto de uma frase muito bacana que a minha avó Maria, né, que eu só podia ser filha de Maria, neta de Maria, né? A minha avó Maria, ela era analfabeta funcional, mal assinava o nome, e ela dizia uma frase muito bonita que ela dizia assim, ó: quando a gente dá pro outro o nosso melhor e recebe dele o melhor dele, e aquele melhor dele é o pior, o culpado não é a gente. Né? Então, assim, a gente precisa ficar falando isso o tempo inteiro. Quando você dá pro outro o teu melhor e o outro não tem o melhor para te dar, o culpado não é você. Porque a gente precisa se enxergar vítima. E um movimento que a gente falava também isso antes de gravar, eu não cheguei a essa pseudo-maturidade, que eu obviamente não vou chegar lá, ainda irei chegar lá. Eu não cheguei até aqui pensando nisso desde que nasci.
Eu já fui aquela mulher que apontou o dedo pra outra. Eu já fui aquela mulher, né, que tem um histórico de uma família policial e eu dizia, cara, mulher de malandro, gosta de apanhar. Sabe aquele jargão nojento que a gente escuta a vida inteira e a gente fica repetindo sem pensar que gostou de apanhar porque é mulher de malandro ou porque tem qualquer outro movimento disso. E obviamente que a vida me encaminhou a trabalhar, né, a cair nesses movimentos e a ser vítima de uma violência. Não só de uma violência sexual, mas de um abuso sexual, a ser vítima de uma violência física num relacionamento abusivo, né? Obviamente que nem todas as mulheres são vítimas de um relacionamento abusivo com agressão, né? Mas que a maioria das mulheres já foram vítimas de um relacionamento abusivo. Eu digo, quem nunca foi vítima de um relacionamento abusivo, que atire a primeira pedra. E a gente precisa dessas experiências pessoais para enxergar o outro diferente, Rafa. A gente precisa dessas experiências de vida, não só profissional, né? Porque eu carrego essa bagagem hoje, tanto profissional como pessoal, para conseguir enxergar essa mulher diferente. Com certeza, Leilane. E quando a gente fala de tudo isso voltado pro terreiro, a consequência ela é grave, né? A gente sabe que as cicatrizes que um assédio e um abuso deixam numa mulher são fundas, né? Ficam na alma da gente. É difícil que a mulher supere, esqueça. É difícil viver depois de um assédio. Quando a gente coloca a fé no meio, puxa vida, né? Que difícil. Então, eu acho que e é por isso que eu gosto tanto dessa pauta. Porque quando a gente coloca aí a mulher num espaço sagrado, a gente percebe que nem lá ela tem paz, né? Se a gente estava vendo esses dias o caso do ML, que as mulheres nem mortas tinham, o que a gente podia esperar, né? Mas, enfim, quando a gente coloca o tema do assédio e do abuso nos terreiros de Umbanda ou nas religiões, a gente percebe que é muito grave a consequência, porque a gente deposita toda a nossa fé, todo o nosso amor e nosso carinho, né, nas entidades, na religião, naquilo que a gente acredita mesmo. E a consequência, quando a gente é abusada, quando a gente é assediada, quando nós sofremos violências dentro do axé, é grave. Não só fisicamente, mas espiritualmente mesmo, né? Como é que a gente vai acreditar novamente? Né? Como é que a gente vai ter fé novamente? Se aquele lugar que para mim era para ser sagrado não me proporcionou segurança, né? E aí eu volto novamente que justamente por essa consequência ser tão grave, hoje a gente tem essa imagem aí que a gente vê de mulheres mais idosas falando, eu já fui uma vez e não gosto, não vou mais, não quero pisar, não vou. Quando você entra para conhecer na intimidade da mulher, você localiza o abuso, você localiza o assédio. E é isso que a gente não pode mais calar, né? Porque quando a gente mexe com fé, a gente precisa ter segurança de professar a nossa fé sem ser importunada, né? É o mínimo que a gente precisa ter. Isso é um projeto de vida mesmo, né? Que é tanto teu quanto meu, da gente um dia, quem sabe, poder proporcionar aí instrução para essas mulheres, mas não só para as mulheres, né, Leilane? Porque a gente não pode passar a vida inteira ensinando só as mulheres a não serem estupradas, não serem abusadas, né? A gente precisa ensinar os homens a não fazer. E isso é super importante, por exemplo, quando a gente fala de um movimento que a gente precisa que aconteça dos sacerdotes, né? A gente tá vendo aí o grupo, né, de mulheres do Axé Brasil, que faz esse levante agora de sacerdote orienta, não violenta, né? E a importância dessas personalidades levantarem essa bandeira, né? Porque se a gente fizer, às vezes a gente é tão pequenininha na nossa insignificância, né? Se a gente tivesse o suporte de mais dirigentes falarem sobre o assunto, quem sabe a gente conseguisse reverter esse caso, não para massa, mas para a mulher que tá ali todo dia no terreiro e que não sabe se pode confiar ou não. Eu queria também que você falasse aí pra gente sobre essa questão da fé, porque eu acho importante que a gente tenha essa pluralidade de opiniões também. Eu, inclusive, Rafa, ouso dizer que talvez seja
o local onde a violência sexual gera muito mais trauma, né? Porque além desse trauma psicológico, envolver onde é o teu sagrado, onde você profetiza a tua fé, isso vai afastar essas mulheres de uma forma tão grande, isso vai impedir de uma forma tão grande esse movimento e essa prática, né? Não é, com certeza todas nós escutamos quantas mulheres que chegam dentro de um terreiro com um trauma, né? E quando elas chegam dentro, e quando você já tem um trauma, trabalhar esse trauma psicologicamente, ele te dá um trabalho, te dá um trabalho, mas ele te dá um trabalho tão grande, né? E quando isso vincula a fé, isso vai renegar essa fé para um segundo momento, tipo, não preciso mais dela, porque, como você fala, teve uma fala tua que você falou assim, não é o sacerdote João, é a Umbanda, né? Não é aquela pessoa ou aquela vinculada à personificação daquela pessoa, não, é a casa de Axé, é a religião inteira, e é a religião que é profetizada e exercida em qualquer lugar, né? Às vezes a pessoa sofreu um abuso ou qualquer tipo de violência muito longe e chega aqui, não, tudo que a gente engloba todo mundo no mesmo balaio, que é o que eu digo, essa falta de informação, né? Então a gente precisa muito desse levante, né? E as micro violências também têm que ser lembradas, né? Não só do pai de santo para com os filhos, como você lembrou até desses movimentos, desses atendimentos, do passe, né, de você respeitar o espaço dessa mulher, respeitar esse corpo dessa mulher, aonde você pode encostar, aonde você pode tocar. Por isso que a cartilha ela é tão importante, um movimento muito interessante de informação, né, de que forma você as pessoas terem essa visão dentro de um terreiro, como você falou. Será que esse Cambone, ele tá atento a isso? Será que ele tá ligado no que pode e no que não pode? Infelizmente, quando a gente faz um levante feminista de que meu corpo, minhas regras, né, a roupa é eu que escolho, ou qualquer coisa nesse sentido, será que os homens que nos cercam, eles têm uma sensibilidade para enxergar isso? Será que se por acaso um homem está camboneando um atendimento, ele tem uma sensibilidade de enxergar que aquilo é um assédio? Será que os nossos homens não precisam ouvir mais falar sobre esse assunto e entender melhor sobre isso? Para que a gente possa fazer esse levante do que é um assédio? Porque eu digo assim, às vezes o que é salgado para você não é para mim, né? Às vezes o que é assédio para você não é para mim. Às vezes o que é uma piada para você deixou de ser para mim, né? Ou ao contrário, às vezes o encostar de alguma forma que me ofenda, não te ofenda. Então a gente precisa sempre falar sobre esse assunto. E eu não tenho dúvida de que esse movimento e essa diferença, ela vai ser feita pela informação, pela massificação, né? Nós somos tidas como chatas. Eu sou tida como a feminista chata. Eu sou a insuportável da família, chata, né? Fale menos, você fala demais. Fale mais baixo, você fala muito alto, né? Eu faço muitas dessas piadas assim, né? Tipo, você é muito extravagante, você ri muito alto, você fala muito alto, a tua roupa chama muito atenção, o teu batom vermelho incomoda as outras pessoas, você é muito, né, muito extravagante por isso. Então assim, será que é eu que preciso diminuir o meu tom? Ou será que essa rede que nos cerca, que precisa enxergar a minha personalidade de uma forma diferente, né? Então assim, a gente precisa dessa informação, a gente precisa desse levante. E eu digo isso, que enquanto isso mexe com a minha fé, talvez ele mexa com o que é mais sagrado para mim, né? Que todas as outras coisas, um relacionamento abusivo, a gente acredita que quando esse relacionamento acabar, porque a gente é criada na romantização do relacionamento, né? Então se a gente acredita que se esse relacionamento abusivo ele vai acabar, nosso próximo relacionamento ainda pode ser salvo. Mas se a gente for violada na fé, dificilmente a gente vai acreditar que a nossa próxima casa vai ser diferente dessa. Ou dificilmente a gente vai acreditar que a gente não vai ser mais violada na fé em outro movimento religioso. Então, por isso que eu acho que, ao meu ver, a violação vinculada à fé, ela deveria ser punida, inclusive, diferente. Sabe? Porque a gente acredita que o trabalho... Eu fui assediada aqui nesse trabalho, mas a culpa é desse ter trabalho. A culpa não é do emprego.
Eu não vou deixar de trabalhar porque eu fui assediada no trabalho. Mas sim, eu vou deixar de profetizar a minha fé umbandista se eu for profanada, ou se eu for violada, ou se eu for assediada, ou alguma coisa que me incomoda enquanto mulher, enquanto ao meu corpo, eu vou deixar de profetizar a fé. Então, por isso que a gente precisa fazer um levante informativo, né, e tentar resgatar. É óbvio que a gente conhece muitas pessoas que passaram por isso, mas a gente precisa acreditar, falar sobre esse assunto para que essa ciclicidade ela acabe. Se ela não puder acabar com a gente, pelo menos a gente falou dela. Eu concordo plenamente quando você diz que a gente precisava ter uma punição, uma nova forma de condenar isso, né, Leilane? Porque, veja, é exatamente isso. Por exemplo, assim, como você falou do teu trabalho, né? Você vai, aquilo é parte da tua vida? Mas aquilo é uma parte da tua vida, né? Quando a gente fala de fé é algo muito mais profundo. É algo que só quem é um umbandista compreende, talvez, quando a gente fala que a gente corre terra, corre mar, para achar um lugar que, né, acolha a gente, que deixa a gente seguro, que conduza todos os outros aspectos da nossa vida, né, que essa é a verdade, que a gente coloca a fé ali como base da nossa ideologia, do nosso equilíbrio emocional, psicológico, enfim, espiritual. Então, o quão grave é isso? Você tirar a fé de alguém, né? Você impedir que essa pessoa esteja ali, que ela desacredite na religião, né? Mais do que desacreditar nas pessoas, ela vai desacreditar na religião. E isso é muito sério. E aí a gente pode ver isso bem exemplificado, Leane. Quantos relatos a gente escuta aí de pessoas que mudaram de religião, né? Dando testemunho por aí, que foram para tal religião, para outra religião, porque lá nos terrenos, lá no não sei o que, ela sofria assédio, ela não sei o que. Então, quer dizer, olha o quão grave é isso. Olha o que a falta de informação pra gente, de segurança, tá fazendo conosco, né? Tá impedindo que a gente tenha uma fé saudável, que a gente possa ter a nossa espiritualidade. Principalmente nós, mulheres, que sempre, historicamente, fomos ligadas à espiritualidade e a toda a magia que isso envolve. E aí, Leilane, é interessante a gente falar também sobre eu fui assediada. Tá. E aí, o que eu faço? Porque quem pode me ajudar me assediou, né? É o que a gente vê aí dentro dos terreiros, que às vezes acontece, que vai até de encontro com essa campanha de quem orienta não violenta. Então, como é que a gente faz para denunciar essa violência que aconteceu dentro de um terreiro, que envolve religião? Para onde eu corro quando o meu porto seguro tá aí abalado? A gente precisa dessa informação para que haja uma denúncia, né? Para que essa mulher se socorra desses meios, né? Dessa estrutura judicial que existe hoje, seja fazendo um boletim de ocorrência, seja no Disque 180, né? No Disque 100 também, esses canais que atendem essas mulheres, mas sem dúvida a gente precisa de um assessoramento, né? Até numa consulta jurídica a gente faz um levante e é um sonho, né, de fazer ter esse grupo de acolhimento, esse assessoramento da mulher vítima de violência, né, que é uma semente que está plantada e ela vai germinar se tudo der certo. Mas a minha orientação é o quê? Denuncie, né? A gente escuta muito sobre isso, fui vítima de uma violência, apesar que nem sempre ela está se enxergando vítima dessa violência, né? Mas quando você começa a escutar o relato, você começa a acender aquela luz, você está sendo vítima de uma violência. O que precisa fazer? Procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, se socorrer disso, né? E quanto mais a gente falar que isso não nos representa, isso não representa a nossa religião, isso não representa a nossa fé, né? Isso não é a nossa Umbanda, né? Nosso movimento é do sagrado, é uma coisa muito, muito íntima, né? Como você diz, né? Com certeza, eu acho que é a nossa esfera mais íntima, né? Eu tenho um histórico de resgate muito bonito pela Umbanda, né? Eu sou uma depressiva suicida, né? Que tem um histórico depressivo muito triste e que hoje eu acredito a uma base, uma estrutura familiar, mas sem sombra de dúvidas, assim, sem um pingo de sombra de dúvidas,
que se eu estou aqui hoje para contar essa história foi porque a Umbanda me salvou. Se eu estou aqui hoje, né, para fazer uma luta de defesa relevante e ser voz de quem talvez não consiga ser essa voz, foi porque eu fui socorrida pela Umbanda. Então você pensa, né, de que forma o nosso sagrado ele é deturpado, né? De que forma, se não existisse um sagrado, de que forma que a Leilane poderia ter sido socorrida, né? Então assim, a gente precisa respeitar esse movimento, respeitar essa voz e falar, né, e deixar essa mordaça, né, que o cativeiro acabou, né, o ponto mais lindo do mundo, né, o cativeiro acabou, mas nós usamos mordaça, né, eu gosto no sentido de ter uma ligação emocional e histórica com a escrava Anastácia, né, porque aquilo que ela usa na boca, né, ela precisa ter acabado junto com a morte dela. Né, aquela mordaça e aquilo que impede a fala, a gente precisa falar. A gente precisa se socorrer, a gente precisa olhar para aquela mana e ver, cara, você tá num relacionamento abusivo, cara, isso tá errado, né? Tá aqui minha mão, vem aqui, vamos junto, vamos ali na delegacia, vamos denunciar, né? Então assim, a gente precisa dessa informação, precisa desse apoio, precisa fazer denúncia, né? Hoje o crime de violação sexual mediante fraude é um dos crimes que menos tem comunicação, porque as pessoas nem entendem que crime é esse, né? Até o próprio crime de importunação sexual, tipo, a gente só vê falar dele no carnaval, né? Tipo, de um assédio ou qualquer coisa nesse sentido, tipo, de você ser violada ou coisas, né, nesse nível. E a gente esquece dele em outros períodos. Por quê? Porque não existe essa informação do que é esse crime e não existe essa informação de que sim, se socorra, seja por qualquer meio, seja fazendo um boletim de ocorrência, seja ligando para um 180, seja ligando para o Disque 100, seja procurando um advogado, né, seja procurando esse movimento para saber de que forma esse seu direito vai ser amparado. A gente precisa falar dele, né? Tem um outro aspecto, Leilane, também, que é muito, muito preocupante quando a gente fala aí de religião, que é essa chantagem espiritual, né? Que acontece. Isso é algo que pra mim, além de ser espinhoso, é asqueroso, sabe? Isso pra mim é muito difícil e o quanto eu já vi, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas às vezes elas têm a falsa sensação, e aí eu digo falsa porque ela não existe. Se a gente tá aprendendo bem a Umbanda, a gente entende que não existe poder, não tem nada que é nosso, tudo é das entidades e de Deus, a gente não é detentor de poder algum. Mas quando a gente mexe com a espiritualidade, a gente tem algumas pessoas têm essa falsa sensação de eu posso, né? E aí surge a chantagem espiritual com essas mulheres que são acuadas a fazerem, a terem relações, né? São estupradas, porque é esse o nome. A gente tem que dar o nome aos bois, né? De colocar mesmo, é um estupro. Né? Se eu não consenti, se eu fui coagida, se é um estupro. Então, o que acontece? Essa chantagem é uma das coisas que eu mais vi e vejo e que me dói muito, de um sacerdote ameaçar espiritualmente. Essa sua filha, essa sua consulente, porque nem sempre a gente vai ter o conhecimento, ou então o medo é tanto, porque às vezes a gente sabe do que essa pessoa é capaz, que a gente cede, né? E não existe julgamento. Eu digo que não existe julgamento mesmo, porque tendo em vista as ameaças que a gente recebe, é muito difícil, né? Por exemplo, receber ameaça de demanda espiritual. Se você não tiver relação comigo, eu vou fazer amarração pra você, ou então eu vou colocar seu nome no não sei o quê, né? Sabe? Esse tipo de ameaça que pra mim eu não consigo nem compreender como é que a pessoa conecta a Umbanda com isso, né? Pra mim não chega nem a juntar uma coisa com a outra. Mas queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é importante a gente entender que você não tem que ceder, porque não existe uma possibilidade que a religião vai te exigir favores sexuais. Não só sexuais, né? A gente fala do favor sexual porque ele é o suprassumo do absurdo, né? Porque ele é o que talvez nos cause mais
asco e mais ranço e mais nojo você escutar essas coisas, né? Por isso que eu digo que essa informação do que é Umbanda e de que poder essa pessoa tem, eu gosto muito também eu estava ouvindo uma frase de uma mãe de santo que ela dizia que ela foi para Umbanda porque não obrigavam ela a aceitar dogmas do que isso é dogma da religião, você não pode saber, né? E a nossa religião, ela precisa ter tudo muito às claras, inclusive que poder que esse pai de santo tem, que poder espiritual que esse pai de santo tem, né? Por que o poder espiritual dele é superior à minha fé? Ou por que ele tem esse poder de, se você não fizer alguma coisa pra mim, gente, isso é nojento, isso é asqueroso, isso é doentio, você ouvir uma coisa dessa. E a gente se assusta, mas isso é real, né? A gente se assusta, mas isso acontece o tempo inteiro. E a gente sabe que essas mulheres são vítimas disso, né? Então, assim, a gente precisa... Eu acho que aí, sabe o que entra, Rafa? Aí entra a falta da informação, né? Esse legado que a nossa religião ela vem sofrendo de ter sido apagada, de ter sido esquecida, de ter sido clandestina até certa forma, né? E isso faz com que as pessoas não tenham informação do que a religião de Umbanda faz. As pessoas misturam toda a espiritualidade numa única coisa, né? Você é espírita, ser espírita é tudo uma coisa só, né? Misturam todas as coisas de uma coisa só. E aí, misturando tudo isso, você não consegue saber exatamente que poder que aquele sacerdote tem sobre a tua vida, né? Então, a gente tá falando de Umbanda, obviamente. A gente pode falar sobre pastor, sobre padre, sobre qualquer outra religião, né? E sobre esse poder que ele tem na nossa vida, na sua vida, para que você seja vítima dessa chantagem, né? Que a chantagem sexual, ela também é uma violação mediante fraude, e dependendo dessa forma, se não houver um consentimento, sim, ela é um estupro. É uma palavra difícil das pessoas conviverem, né? As pessoas não gostam de falar sobre estupro. Sim, nós estamos falando de estupro. Qualquer sexo sem consentimento é estupro. Um sexo com o seu companheiro sem consentimento, ele é estupro. E a gente precisa falar sobre o estupro, a violência, né? E essa cultura do estupro. Nós vivemos uma cultura do estupro. E quando a cultura do estupro está dentro da casa do axé, volta aquele tema que você falou. Mexe com o nosso mais sagrado. Mexe com a nossa fé. E a gente precisa falar sobre a cultura do estupro. O que é a cultura do estupro? Ela é muito ampla, obviamente, não é o nosso tema principal, mas é essa permissão que a sociedade dá ao estupro, né? Seja ela porque, mas essa mulher, ela quis, porque ela... por algum favorecimento, foi procurar a amarração do amor, e esse pai de santo falou, se você transar comigo, a gente vai fazer esse teu trabalho, por exemplo, né? E aí, então ela também aceitou isso, mas isso não deixou de ser um estupro. Qualquer tipo de violação a esse corpo não deixa de ser um estupro. Então a gente precisa maciçamente falar sobre estupro, a gente precisa falar sobre esse respeito ao corpo, né? Como eu mencionei anteriormente, eu tenho um filho de 6 anos e eu gosto de um desenhinho assim que tem numa apostila do colégio sobre estudos sobre a sexualidade, né? Sobre a sexualidade do seu corpo. E nesse desenhinho ele tem os locais onde é proibido que ele seja encostado, por exemplo. E parece que a gente tá fazendo esse beabá para as mulheres e para esses homens também, né? Tipo, querido, isso aqui é proibido, tá? Você não pode fazer isso. Isso é fácil pra mim falar pra uma criança de 6 anos, entendeu? Ninguém pode mexer nessas partes do seu corpo. Mas quando a gente tá falando de adultos, isso parece que vira uma piada, mas isso é real. E a gente precisa falar disso. A gente precisa falar disso 1, 2, 10, 100, 1000 vezes. Até que a gente seja ouvido. É triste, né? Eu falava esses dias sobre um crime, que é o crime de pornografia de vingança, né? Quando você compartilha um nudes e o seu companheiro, né? Ou qualquer pessoa que seja, publica isso. E aí eu escutei de um homem assim, doutora, então qual que é a recomendação? É recomendar para essa mulher que ela não envie? Você respira fundo
Qual que é a recomendação para essa mulher não ser vítima de estupro? Recomendar que ela use burca na rua? É tipo isso, entendeu? Né? Não, se eu quero, o corpo é meu, se eu quero enviar uma foto minha nua para alguém, errado está quem quebrou a minha confiança e divulgou. Não está eu errada, porque eu passei para outra pessoa. Então, assim, é essa cultura que nós precisamos trabalhar, né? A gente precisa ensinar essas mulheres a se defender, porque mudar o comportamento do agressor, ela vai ser muito difícil. Isso é até uma psicopatia, isso é sem dúvida uma doença, né? A gente está falando de uma doença psiquiátrica que obviamente esse abusador sofre. Então, assim, eu não gosto desse termo de ensinar a mulher a não ser estuprada, porque eu vou ensinar uma mulher a não ser estuprada como, ela não pode andar na rua um horário, ela não pode usar tal roupa. Eu acho que isso é deturpar o papel da vítima também. Por isso que enquanto fé, enquanto religião, a gente precisa ensinar essa mulher o que é essa religião, o que essa religião faz, até onde essa religião tem poder, até onde isso é permitido e até onde isso é feito em nome da fé. O que pode ser feito em nome da fé, né? Exatamente, acho que essa frase é super importante, Leilane. O que pode ser feito em nome da fé, né? Aí a gente vai ter uma gama de coisas que a gente utiliza da fé para se prevalecer em cima de pessoas que talvez não consigam combater essa violência, né? E isso é muito importante, porque a gente tá falando aí não só de mulheres mais velhas, mas a gente tá falando de meninas, a gente tá falando de pessoas. Então, quando a gente coloca esse assunto em pauta, a gente precisa entender todas as nuances do que é o abuso, do que é o assédio, do que é a violência de gênero, né? E é aquilo que a gente conversou. Não é só o estupro, não é só a passada de mão, é a piada também, é a falta de tato com as pessoas, sabe? A gente precisa entender que essa violência de gênero, ela não tá só no ato, né? Ela tá na palavra, ela tá numa fala machista. E sabe, Leilane, que eu tenho uma receita bem boa pra isso. Quando a gente fala de compreender, a gente nunca vai compreender aquela dor que não acomete a gente. A gente pode ser solidário, a gente pode ser empático, a gente pode ser tudo, aliado. Nossa, eu posso estar muito na causa, mas se ela não dói no meu peito, porque ela não acontece comigo, e aí o que eu faço? Eu sento e escuto. É isso que a gente precisa compreender, que tudo bem você não saber. Tudo bem você não entender onde pode pôr a mão, onde não pode. Tudo bem você não entender por que não dói em você, né? Pô, mas meu Deus, que coisa besta. Toda vez que eu não sinto a dor de alguém, eu pego meu banquinho e sento. E tento olhar para essa pessoa e perceber quem ela é e qual é esse universo de dor que ela tá sentindo, né? Quando a gente mede a dor de alguém, quando a gente tenta colocar ela na gente, a gente sempre vai se dar mal com isso. Cada ser é único, cada ser tem a sua história, o seu percalço. Às vezes, aquela piadinha besta que a gente faz, né? Desde ali de tipo, tinha que ser mulher, que nem você estava falando sobre a tua família, sobre como a feminista chata. Sou chata mesmo, né? Mas eu faço você pensar de novo, mesmo que seja na chatice. Então, isso é super importante quando a gente pensa aí em terreiro. Se a gente tá lá para aprender e para fazer reforma íntima, então destruir esse sistema patriarcal que ainda nos acorrenta nos terreiros de Umbanda e nas religiões é parte dessa reforma íntima. E essa reforma íntima, ela não é só das mulheres, né? Então a gente precisa aprender que se a gente não sabe, a gente senta e pede para aprender. A gente senta para escutar. A gente não senta para ouvir as entidades, né? A gente adora ouvir eles ensinando pra gente, né? Por quê? Porque eles têm experiência e porque eles passaram a dor na pele deles. O que para você é tão difícil de ouvir uma mulher? Nós somos tão marginalizadas que a nossa dor não é válida como experiência de aprendizado. Então a gente precisa aprender a ouvir. Se eu não compreendo, falar, então tá bom, eu não entendo a sua dor aí, mas me explica por que dói. E ainda assim não julgar. Saber que cada um vai sentir de forma diferente e principalmente entre a gente. A gente precisa aplicar esse Ubuntu. A gente precisa entender que mexeu com uma, mexeu com todas.
A gente precisa ser empáticas umas com as outras, né? A gente não se conhece, a gente tem um universo todo fora do terreiro, né? A gente não sabe a história de cada uma, mas a gente tem que entender que quando uma sofre uma violência dessa, as outras não podem se calar. A gente não pode mais se calar, a gente precisa fazer esse levante dentro dos terreiros, porque é aquilo que você falou da estatística, Leilane. Se somos 80%, por que é que nós ainda não estamos seguras? Por que é? O pai Tobias, né, com a permissão aí da palavra, ele sempre fala sobre no cativeiro, na senzala, se todos os negros, todos os pretos que foram escravizados e sequestrados compreendessem que todos estavam no mesmo cativeiro, a escravidão não teria durado o tanto que durou. Eles eram em maioria. Então, nem todas nós compreendemos o nosso cativeiro da alma. Então, a gente precisa se unir mesmo para fazer esse levante dentro da religião. E aí, Leilane, eu agradeço muito todas as tuas palavras, toda essa tua força enquanto mulher, esse teu trabalho de levantar outras mulheres. Isso é o que eu acredito, isso é mais do que eu pessoa, sou eu espírito, e eu acredito muito na tua fala, e sei que para você também é assim. Então, muito obrigada por ter colaborado aí com a gente hoje, por ter trazido essa tua experiência, que cada dia vai preenchendo com uma mulher, com outra, e a gente um dia, quem sabe, vai estar segura. Mas se a gente não estiver segura ainda, a gente sabe que a gente tem mãos para segurar, e isso é o mais importante. Então, queria que você deixasse teu último recado para as mulheres umbandistas e te deixar esse espacinho para deixar sua mensagem. Ai, Rafa, a gente tem tanto para aprender, né? E a Umbanda, ela nos proporciona tantos ensinamentos, né? Você lembrou do pai Tobias, né? E quando você fala de a gente enxergar a dor do outro, né? Eu tenho um aprendizado muito bonito, né? Com uma preta velha, do qual eu devoto muito amor, que não podia deixar de ser Maria, né? A Ava Maria Redonda um dia falou também sobre o cativeiro, sobre a gente não enxerga a chibata que bate no outro, né? É muito isso, né? A gente enxerga a chibata quando ela bate no nosso lombo. E quando a gente começar a enxergar a chibata que bate no outro e ter mesmo essa empatia e entender que quando uma mulher ela é violada, todas nós somos violadas. Quando o profano de uma mulher é violada, todas as outras mulheres são violadas, né? E você profanar o que é de sagrado, a gente precisa fazer essa luta desse levante de que isso é muito mais grave do que pode parecer. E quando a gente não fala do assunto, a gente pega todas as nossas mazelas e as nossas sujeiras e joga embaixo do tapete. E aí a gente vai ficar por mais 100 anos, né, sem falar do assunto. A gente vai ficar por mais 100 anos sendo a manobra, né, a massa de manobra, ou, né, ser a maioria, mas nunca ser ouvida, ser a maioria, mas nunca ser a maioria dos dirigentes, ser a maioria, mas nunca ter voz. Então, assim, a gente precisa de um levante respeitoso, educado, informativo, inteligente, amoroso, o que só a mulher sabe fazer, né? Acho que essa maternidade que é natural em nós, ela precisa ser utilizado para que a nossa voz, a minha voz, ela não é de desequilíbrio, né? A minha voz, a minha fala, ela é de amor e de acolhimento. Mas que quando eu acolho uma mulher, foi porque, sem dúvida, eu já fui acolhida por uma outra mulher. Quando acontece algum movimento nesse sentido e a gente consegue ajudar alguma mulher lá no escritório e eu venho receber um agradecimento, eu digo que a mim você não deve agradecimento, você deve agradecimento a todas as outras mulheres, porque um dia vai chegar a tua hora e a tua oportunidade de acolher uma outra mulher. Se você se acha dívida, se você acha com alguma dívida, quando você puder, você acolhe uma outra mulher. Então a gente precisa dessa voz, e principalmente quando isso é vinculado ao nosso sagrado, né? Eu digo que respeito à minha fé não é um pedido e nem um favor. Respeito à minha fé é o meu direito, né? Respeito à minha fé é a sua obrigação. Respeito ao meu corpo é a obrigação do outro. Eu não estou pedindo favor nenhum. Eu estou pedindo apenas que se cumpra o que está normatizado, o que está na lei. É triste, ela não é cumprida? Tudo bem. Mas nós vamos fazer um esforço para que ela seja cumprida.
Eu agradeço muito a paciência, né, pela minha fala. Eu sempre falo demais, eu sou sempre, né, sempre me policio para não fugir do tema ou para não falar tanto. Eu agradeço muito esse reconhecimento da importância da minha fala e esse reconhecimento da minha luta, que talvez no passado eu não me enxergasse tão necessária para essa luta, porque eu também fui aquela mulher que apontou o dedo. Né? E aí eu aprendendo com a religião, que não só me salvou, mas me transformou enquanto pessoa. A minha reforma íntima é para julgar menos, é para acolher mais, é para criticar menos. Então esse movimento e esse levante e ter a minha voz ouvida, e mais do que ouvida, ter a oportunidade de falar para tantas mulheres que a Minas do Axé vai chegar, né, é um lisonjeio a mim. Eu fico muito lisonjeada, né, e acredito que essa fala e essa voz, ela deixa de ser a Leilane, né, como você falou, é o meu espírito que fala, ela deixa de ser eu, né. Hoje, antes de fazer, eu estava nervosa, ansiosa antes de fazer, de começar a gravação, eu fui rezar e pensei e pedi a Deus que essa voz não seja minha, né, que essa voz seja de todas essas mulheres que me antecederam, de todas essas Marias que morreram no cativeiro, de todas essas Marias que foram violadas, violentadas, estupradas, caladas, né? Que nós hoje possamos dar voz a todas essas Marias que nos antecederam. E que a gente, se a gente não puder sanar, que a gente possa pelo menos diminuir a desigualdade e levar informação para as Marias que virão depois de nós, né? Então eu acho que esse levante, ele é lindo, e todas as mulheres ganham, e não só as mulheres, a sociedade em geral, porque nós vivemos numa sociedade harmônica, respeitosa, todo mundo ganha quando os direitos das mulheres são respeitados, né? E eu fico muito feliz em ter essa oportunidade, Rafa, agradeço muito, muito mesmo, muito obrigada, de coração. Então, gente, esse foi o podcast Minas do Axé. A nossa convidada de hoje foi a Leilane Diogun, e o nosso tema foi a violência de gênero nos terreiros de Umbanda. Enquanto mulheres de axé, nós precisamos combater qualquer tipo de assédio, violência ou abuso. É preciso que essa pauta esteja nas casas de Umbanda e que não tenhamos medo de colocar o dedo nas feridas do patriarcado. Se você gostou do tema, indica a gente para aquela sua amiga macumbeira que precisa ouvir isso. Se ficou alguma dúvida ou você quer nos sugerir algum tema, envie-nos um e-mail para minasdoaxé@gmail.com e bora debater esse assunto.